Olá, começa agora o Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre união estável e para isso recebemos a professora Ivelise Fonseca da Cruz. Ivelise é mestre e doutoranda em Direito pela PUC São Paulo, atua como advogada nas áreas de Direito Civil, Comercial, do Trabalho e Direitos Especiais. Além disso, é professora adjunta responsável pelas matérias jurídicas de diversos cursos da Unisa. E você pode participar. Ligue para 2141-8610 e esclareça suas dúvidas. Obrigada pela presença, doutora. Eu quem agradeço o convite, Rosângela. Para começar, doutora, o que é a união estável? A união estável é a convivência que ocorre entre homem e mulher. Eu inicio assim o nosso conceito para ser bem didática. Entre homem e mulher por um período duradouro que tenha o intuito de criar e constituir uma família. Então são duas pessoas que convivem, homem e mulher, por um período duradouro com o intuito específico de criar e constituir uma família. E que nome tinha esse tipo de relação antigamente? Era muito conhecida como concubinato. Sabe que o surgimento da união estável no nosso país foi uma grande novidade na Constituição Federal de 88, reconhecendo a união estável como entidade familiar, porque antes da Constituição Federal era muito comum, e até hoje, as pessoas conviverem entre si de maneira informal. Ela é diferente aí do casamento, de maneira informal. Então, quem convivia era chamado de concubino, essa era a expressão. Mas existem diferenças entre a palavra concubino, porque o concubinato ele pode ser aí uma relação como a união estável, se chamado de concubinato puro, que significa aquela convivência entre duas pessoas, homem e mulher, que não tem impedimentos entre si. Então, eu resolvo conviver com um homem por um período determinado, vamos morar supostamente numa casa, teremos os nossos filhos. É diferente se eu convivo com este homem, que também é casado com outra mulher, ou eu, sendo casada, convivo com outra pessoa casada. Então, este nome antes era denominado concubinato. Hoje, para se fazer a distinção e reconhecendo que a Constituição Federal determinou, é denominado união estável. Como diz a palavra, união entre duas pessoas de maneira estável, com o intuito da família. Porque o concubinato gerava essa dúvida. Sim. Dava aquela conotação de amante, né? Eu posso ter um amante, alguma coisa. É verdade. Sabe que a expressão concubinato, ela nos traz aí algumas ideias diferentes. A primeira delas, eu expliquei que é o concubinato, o que é o concubinato puro, que é a questão da união estável. O chamado impuro é aquela espécie de convivência entre homem e mulher que deve ter alguma situação que comprometa essa convivência e que não é tão estável. O exemplo de pessoas que convivem sendo casadas com outras pessoas. Aí é um concubinato impuro. Então eu sou casada, convivo com outro homem também, e além disso, além de conviver com ele, sou casada, ele também é casado com uma outra mulher. Isso gera impureza nas relações e até uma certa instabilidade nos patrimônios das famílias que assim se comunicam. Então, isso a lei não permite. Ela até protege algumas situações dos filhos, mas não permite. Sabe, Rosângela, aqui no Nordeste também é muito comum a questão do chamado concubinato incestuoso, que é a relação que acontece entre parentes. Muitas vezes, isso é mais comum no Nordeste do que hoje em São Paulo. É verdade, sem fazer qualquer discriminação, trazendo aí fatos sociais. Mas é muito comum as pessoas casarem entre primos, muito chegados, entre parentes. E se acontece, por exemplo, as pessoas de conviverem entre irmãos ou primos, esse é o chamado concubinato aí incestuoso, que pode acontecer entre pessoas de famílias. E que não gera os mesmos direitos que a união estável. Por isso, houve a mudança do nome, união estável, para não confundir aí com a questão do concubinato impuro, com o incestuoso ou o chamado adulterino, que é entre pessoas casadas. Mas primos de primeiro grau seria o caso de casamento incestuoso? Na verdade, significa aí a convivência incestuosa, que significa a convivência entre famílias e que não é protegida pela lei, é proibida. Entendi. E qual o impacto hoje no país desses casais que convivem nesse vínculo moderno? O impacto é grande, muito forte e acaba por vir aí até por determinação da lei. Hoje eu trouxe a lei para nós, já que o Código Civil é quem reza a situação da união estável. Antes da Constituição, a união estável, ela acontecia no país. Sabe que é fato social muito das pessoas conviverem, apesar de terem a oportunidade de se casar. Já que o direito é resultado de fatos que acontecem na sociedade, então o direito veio para regulamentar a situação. É como se o legislador, aquele que escreve o Código Civil, nos dissesse assim: olha, eu olho
olho para o Brasil e vejo que muita gente é casada, mas muita gente também convive. Então eu preciso organizar as duas situações. E o impacto hoje é que estas pessoas que convivem em união estável, elas têm seus direitos e deveres determinados na lei. Não basta conviver pensando que esta convivência não gera responsabilidades. O impacto é estreitamente ligado ao que a legislação determina como condutas e consequência dessa convivência da união estável. Qual é exatamente a diferença da união estável e do casamento? Boa pergunta, Rosângela, porque assim, quem está convivendo não está na situação de matrimônio. Sabe que o casamento, por determinação da Constituição Federal, ele é considerado o núcleo originário da família. Então, quando se pensa no Brasil em originar uma família, a primeira ideia, traz o legislador para nós, é o casamento. Então, o casamento é o vínculo formal entre homem e mulher, e assim solene como diz a lei. Então, quem quer se casar passa por todo um processo junto ao cartório. Tem que levantar o número de documentos, sai aí o chamado edital de proclamas, que se proclama no edital se você tem aí algum impedimento ou não, se alguém souber que você é casado, que então noticia ao cartório antes de você se casar. O matrimônio, o casamento, é o ato, na verdade, formal e solene, atendendo os requisitos da lei. É verdade que a proteção do matrimônio, os direitos e deveres que decorrem do matrimônio, são mais complexos do que o da união estável. A união estável, ela está um pouco abaixo do matrimônio. Eu não estou inferiorizando a situação de quem está em união estável. Mas, juridicamente falando, a união estável ela não constitui família. Ela não gera essa presunção absoluta da família. O casamento dá a presunção absoluta da família. A união estável é uma presunção relativa. É preciso você comprovar. É como se você tivesse que juntar muitas coisas para demonstrar, olha, realmente eu e o meu convivente é como se nós fôssemos casados, mas não é casamento. Entendeu? Então, existe aí essa distinção, sim. Há uma distinção. O gênero é família, mas o casamento é o vínculo originário da família e a união estável é uma entidade familiar. E é o vínculo, na verdade, de convivência, mas é um vínculo informal. Não tem aí a solenidade da lei, não tem que fazer edital. Eu começo a conviver com alguém por um período de tempo, isso se constitui família e vai gerar certos direitos. Nós vamos chegar nessa parte. Nós estamos conversando sobre união estável com a doutora Ivelise. Você que está nos assistindo, tem dúvidas, ligue para nós, 2141-8610 e participe. Faça a sua pergunta. Doutora, quais são as vantagens e desvantagens entre a união estável e o casamento? Tá bem. A primeira, na verdade, eu não sei se eu posso pontuar com você vantagens e desvantagens dos dois institutos, porque aí nós passaríamos muito tempo aqui, levando em consideração que o casamento é um instituto que você pode escolher e a união estável é outro instituto. Então, as vantagens da união estável, quem se encontra em união estável tem seus direitos aí protegidos, o direito à assistência material, à pensão alimentícia, direitos a utilizar o nome do convivente. A desvantagem que eu vejo em relação à união estável e o casamento é que na união estável tudo é preciso se comprovar. Então, se você precisa de pensão alimentícia contra o seu suposto convivente, você precisa comprovar. Se você quer utilizar o nome desse convivente, você precisa utilizar de um processo administrativo para isso. Então, tudo você tem que juntar provas. Agora, no casamento, já que o casamento é o ato solene que decorre da lei, por ser casado, você usa o nome. Por ser casado, gera pensão alimentícia. Por ser casado, você pode optar também por escolher qual o regime de patrimônio que vai aí administrar o seu patrimônio quando você se casar. Na união estável, só existe um regime que é determinado pela lei. O Código Civil estabelece que o regime, via de regra, é o regime de comunhão parcial de bens. Então, a partir do momento que eu convivo com um homem, então daqui para frente o que nós tivermos será nosso. Se nós quisermos mudar esse regime, nós temos que fazer um contrato, contratar advogados ou fazer uma escritura pública em cartório. Então, o ato na união estável, eu vejo maior complexidade para você demonstrar e até proteger a união. Não estou dizendo que a união estável não tem suas proteções, mas ela é mais complexa. O casamento já vem com suas regras apregoadas na própria lei. Nós recebemos uma pergunta aqui da Luísa Almeida, de Piraporinha. Ok. Doutora, sou menor de idade, mas tenho um companheiro com o qual estou há muito tempo e quero constituir família. Posso me considerar em uma união estável?
sabe que a união estável, ela tem alguns requisitos a serem observados. O primeiro deles é Luísa, né, o nome dela? Isso. O primeiro deles, Luísa, é a questão do muito tempo. Você utilizou a expressão muito tempo. Eu não sei o que é o seu muito tempo, mas o muito tempo de convivência, na visão de vizinhos, das pessoas, demonstra a existência da união estável. Você é menor de idade. Para constituir a união estável, é verdade que é preciso ter aí a questão da capacidade civil. Apesar de ser menor de idade, quero entender que a sua convivência tem aí também a autorização dos seus representantes legais, porque senão isso pode gerar uma certa discussão. Mas é possível sim que você constitua a família com este seu companheiro que você convive. A questão da menoridade, sabe, a pergunta dela é interessante porque abre duas vertentes para mim muito complicadas, Rosângela. Para mim, no seguinte aspecto, Luiz, eu não sei qual é a tua situação. Os menores de idade, até 12 anos incompletos, eles são absolutamente incapazes. E eles não têm a capacidade de decidir. Eu não sei qual é a tua idade de menor de idade. Se você tem 13, 14, 15 ou 16, 17 anos. Se você for aí um pouquinho maior a tua idade, se você tiver aí um pouco a mais de 12, 16 anos, você talvez não tenha tantas dificuldades. Mas é importante você perceber a tua situação civil, sendo ela solteira, se o companheiro também é solteiro, é possível essa convivência sim, não vejo óbice. E quais as obrigações entre conviventes numa união estável? Na união estável, já que ela é uma união notória, tem que ser pública, informal, entre homem e mulher, ela gera efeitos que são parecidos com os efeitos do casamento. Foi isso que o legislador fez para nós. Então, se vocês vão conviver como se fosse uma família, uma entidade familiar, com o intuito de ter família, então vocês têm direitos como o direito à chamada convivência e a chamada coabitação recíproca. Ou seja, de viver no mesmo local, estabelecer que aquele local é a residência, vai ser a entidade onde você vai constituir sua família. Tem o direito à chamada pensão alimentícia, que é sempre uma questão que quem está em estado de convivência, de união estável, nos questiona. Então, quem está em união estável tem direito à pensão alimentícia. E não é porque está em união estável, mas por conviver na união estável, gera aí pelo princípio da solidariedade. É assim que a Constituição estabelece. Já que você convive com uma pessoa que você diz quem ama, então você, amando, quando essa pessoa necessitar de auxílio, você tem o direito, aí, essa pessoa que necessita tem o direito de ter o auxílio. E você tem o dever de auxiliar, se puder auxiliar. Não pode também se privar. Tem um outro dever, e esse é bem interessante na união estável, que é a questão da fidelidade recíproca, tá bom? Na união estável, como no casamento, a obrigação e o dever que se gera dessa convivência é a fidelidade entre os conviventes. Então, não importa que vocês não sejam casados, se vocês convivem com o intuito de constituir uma família, deve haver a fidelidade recíproca. E não somente na questão sexual, mas na questão moral, na questão da honra, da própria convivência. Porque quem olha para quem convive, a população, a sociedade, quem está direto ou indiretamente ligado a quem convive, deve olhar para essas pessoas, para esse casal, e imaginar que esse casal é como se estivesse casado. E nem saber que está em situação de união estável. Então deve haver uma estabilidade também na convivência. A questão da lealdade é um dos outros deveres que se estabelece também. E tem direitos e deveres em relação aos filhos, porque quem está em união estável tem o direito de escolher, frente à nossa sociedade, quantos filhos terá, a forma de originar esses filhos, quais os métodos a serem utilizados, e o dever de educar, de ajudar, de ter guarda sobre estes filhos, o dever de tutela sobre os filhos, e assim sucessivamente. Tem vários deveres e direitos. Complicadinho. Sim. Nós estamos conversando sobre união estável com a advogada Ivelise Fonseca da Cruz. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Teremos 1 hora de programação, então, por favor, ligue e faça a sua pergunta e esclareça todas as suas dúvidas. Até já. Há 14 anos, o curso de enfermagem da Unisa vem formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. A principal identidade profissional do enfermeiro é a arte e ciência do cuidar. Então, os alunos são preparados para cuidar, desde a reprodução, nascimento até a morte. Temos alguns diferenciais. Nós temos uma ênfase bastante grande na relação teoria-prática. Então, os nossos alunos, desde o
que eles ingressam no primeiro semestre, eles já têm as aulas de laboratório das disciplinas básicas. Os alunos têm contato com disciplinas práticas desde o primeiro semestre e, a partir do terceiro ano, eles são inseridos nas áreas de atuação dos enfermeiros, como hospitais, asilos e creches. Durante o curso, o estudante pode optar por disciplinas eletivas na área em que pretende se especializar. Eu escolhi o curso de enfermagem porque eu gosto muito de lidar com pessoas e também aqui tem bastante oportunidade de cursos, laboratório, aulas práticas. O que a gente espera, né, promover para que os alunos possam prestar assistência de enfermagem e cuidar em todos os ciclos de vida, em todas as fases da vida do ser humano. Nós preparamos os alunos com um conteúdo bastante consistente. O curso recebeu qualificação de 3 estrelas pelo Guia do Estudante, Melhores Universidades 2009. O objetivo é formar enfermeiros com perfil generalista. O laboratório de enfermagem da Unisa, ele tem como diferencial a parte de recursos humanos. Nós temos monitores de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, todos voluntários, né, e que serve como uma atividade extracurricular para o aluno. Nós estamos conversando sobre união estável com a doutora Ivelise. Doutora, no intervalo surgiu uma pergunta, é da Maria do Carmelo Marques, do bairro do Ipiranga. Quando essa união pode ser anulada dentro da lei? Está bem. A Maria do Carmelo, certo? Isso. Maria do Carmelo enviou uma pergunta que é interessante, porque ela utilizou uma expressão muito complicada, que é a expressão anular. Anular a união estável. Anular a união estável não é o mesmo que compreender a questão da extinção da união estável. Então eu gostaria de fazer esse início, tá bom? Porque extinguir a união estável dá para nós terminarmos a união estável, extinguirmos através da morte de um dos conviventes, ou se os conviventes não entram num acordo, então eles resolvem que querem dissolver a união estável, cada um vai viver para o seu canto, isso é possível também, ou ainda na questão de para extinguir a união estável, se um dos dois resolve, então, descobrir um ato que seja aí o motivo da anulação. Anular a união estável significa buscar o ato na lei, dizendo dentro da lei, Maria do Carmelo, dentro da sua questão, dizendo nas possibilidades da lei que essa união nunca existiu. Anular só acontece aí em alguns casos que a lei prevê. E no 1521 do Código Civil, nos diz quais são os chamados impedimentos para configurar uma união estável. Por exemplo, a Luísa, anteriormente, nos perguntou se ela poderia conviver em união estável apesar de ser menor de idade. Via de regra, eu inicio dizendo que sim, se o companheiro é livre, fiz as minhas ponderações. Agora, existem outras situações que não são possíveis apesar daquele homem e mulher conviverem. Por exemplo, não é possível constituir aí a união estável, vou citar um dos exemplos da lei para nós entendermos, o adotado com o filho do adotante. Então, quem adota uma pessoa, tá bom? Quem adota uma pessoa não pode constituir união estável com o adotado, apesar do adotado não ser aí parente de sangue. Isso seria possível de anular essa união estável. Existem outras situações de anulação, Maria do Carmelo, e que estão previstas na lei. Se você descobre, por exemplo, que essa pessoa é casada, e de fato ela ainda é casada, ela não saiu de casa, aí se essa pessoa ainda é casada, a união estável ela também não se configura. Se ela é casada, mas já se separou de fato, Rosângela, que significa eu sou casada, mas saí de casa, não estou mais morando com meu marido e vou morar com uma outra pessoa, estou já separada há um tempo, então é possível reconhecer a união estável. Mas anular a união estável é nos casos da lei. E quando nós usamos essa palavra, Maria do Carmelo, isso, certo? Nós usamos essa palavra, anular, significa buscar os efeitos da lei para que essa união não conste nem no meu histórico, nem na minha vida. É como se ela não fosse válida, tá bom? Então, nesse caso, a anulação, ela é um ato bem grave e é possível buscar aí a anulação nestes casos que eu acabei de citar para vocês, tá bem? E você que aí está nos assistindo, faça como a Maria Carmelo, ligue para nós e faça a sua pergunta, 2141-8610. Doutora Ivelise, e os namorados, apaixonados, quando estão há muito tempo juntos, caracteriza união estável?
o tempo em si, ele era um dos requisitos para caracterizar a união estável. A legislação estabelece ainda que o tempo para se reconhecer uma união estável é de 5 anos. Só que esse requisito tempo, ele foi caindo no desuso porque aconteceram situações que o judiciário tinha que resolver. Por exemplo, um casal, homem e mulher, que estão convivendo há muito tempo juntos, e ela então engravida, e eles continuam juntos, mas não se casam, então eles têm filhos, e continuam a ter filhos, e assim sucessivamente. O tempo em si, ele não é mais o requisito somente para se configurar a união estável. Existem outras situações também. Aqueles que namoram há muito tempo, existem algumas nuances para nós identificarmos se é união estável ou não. Tem gente que diz assim, eu namoro, então eu vou tentar o meu namoro, ele vai então morar comigo e a gente vai tentar para ver se dá certo. O ato de concubinagem é diferente do ato de união estável, que é o ato da livre convivência na maneira informal. Eu namoro, mas eu não tenho compromisso. Às vezes pode, eventualmente, acontecer uma certa traição ali, uma certa traição aqui. Eu vivo como se eu fosse sozinha. A pessoa que namora diz assim, eu namoro há muito tempo, mas eu sou solteira e o meu endereço é um, o dele é o outro. Então isso não pode configurar união estável. O tempo de namoro prolongado não é requisito para configurar união estável. E términos de namoros prolongados não significam aí prejuízos efetivos para configurar a união estável. Hoje, o requisito tempo, ele não é fundamental para a questão da união estável, mas dentro do conceito da união estável que eu iniciei o programa, Theo Rosângela, eu disse, é preciso que a convivência seja aí por um tempo duradouro, mas notória, informal, mas com o intuito de família. Se namora há muito tempo, mas o que você quer fazer? Essa é a pergunta. E quem olha para você sabe que você namora há muito tempo, ou vê você e seu namorado como se família fossem, entende? Essa é a questão para nós identificarmos se é ou não a união estável. Tem até um termo aí, namorido, né? Já ouviu esse termo? Namorido. É termo social, é verdade. Inclusive eles constroem uma casa, compram tudo, dividem tudo pela metade. Isso não é união estável, porque é preciso um documento, no caso, para união estável. Para união estável, não é que é necessário um documento por si só, mas é preciso a visão do público de que isto é a família, é preciso que você demonstre a fidelidade recíproca, a lealdade, que o domicílio onde você reside, ele também é o domicílio do lar, que ali quem bate, chega o carteiro, as contas, chega no nome de qualquer um e os dois pagam, e assim é possível. O namorido, que é a expressão social de construir casas e tentar uma relação, é possível que ele gere certos efeitos da união estável, se ficar configurado que aquela convivência é uma entidade familiar, tem o intuito aí também de construir uma família. Até eu conheço muitas pessoas que conviveram, namoraram por muito tempo, tiveram os términos de namoro, mas isso não gera aí seus efeitos em relação à união estável, tá bom? Tá, e aí no rompimento cada um divide o que gastou, é uma coisa matemática, racional. Na união estável ou no namorido? No outro, no namorido. No namorido, tá. Pode acontecer situações em que este casal que está namorando há muito tempo vai morar na mesma casa, tenha a divisão dos seus gastos e despesas e eventualmente isso venha a configurar a união estável. É verdade que se essa suposta namorada se sentir ofendida e quiser contestar a questão da união estável, ela poderá. E provavelmente ela terá os seus direitos, se ela teve gastos e divisão de bens, isso pode eventualmente gerar os efeitos da união estável, tá bom? Tá. Nós recebemos outra pergunta aqui do Walter Rocha de Pinheiros. E em casos de traição, como fica a partilha de bens na união estável? Tá bem. A traição hoje é um ato que fere um dos direitos e obrigações da união estável. Qual é? A questão da fidelidade e da lealdade. E deve ser recíproca de ambas as partes. Se há a quebra desta fidelidade ou da lealdade, houve uma ofensa ao que a própria lei diz, que quem convive em união estável tem que se respeitar, tem que determinar aí a fidelidade, a exclusividade na convivência, não somente sexual, na convivência de comprometimento moral, de comprometimento emocional. Se isto é ferido, e tem muita discussão até inclusive em relação a relacionamentos pela internet, isso pode eventualmente gerar danos morais, indenizações. Na questão da partilha, por que isso não se estende? Eu não sei o nome dele, é Walter, né? Por que isso não se estende, Walter? Porque a partilha, ela decorre do direito patrimonial dos conviventes. Ambos construíram aquele patrimônio. Agora, se alguém feriu a fidelidade de outrem, este alguém
deu ensejo e motivo para quebrar a união estável. Então, aquele que foi ofendido tem aí razão para encerrar a convivência, porque o outro deu causa para não conviver mais com ele, porque feriu a questão da convivência e da lealdade. A partilha decorre do patrimônio que os dois construíram. Isso deve ser dividido como diz a lei. A lei diz o seguinte, que aquilo que foi construído em união estável é dos dois, deve ser dividido para os dois. E assim, para nós possibilitarmos até o que está na Constituição, a Rosângela, que diz assim, que o nosso país tenta erradicar a pobreza de qualquer maneira. É um dos princípios fundamentais da Constituição. E o Brasil vê este princípio da Constituição como sendo uma norma de programa. Ou seja, a cada dia o Brasil, ontem, ele era pobre, hoje ele é um pouco menos pobre do que ontem. Então, quem convive em união estável, diz o legislador, que para não dar ensejo a essa questão da pobreza maior no país, metade é seu, metade dele, porque todos têm que ter condições dignas de sobreviver. De viver, eu gosto mais de falar de viver do que sobreviver. É. E é possível usar o nome um do outro na convivência da união estável? Sim, isso também é possível entre conviventes, e eu continuo reiterando a ideia, até para mexer com vocês, de que na união estável entre homem e mulher é possível os conviventes utilizarem o sobrenome um do outro. Para isso é preciso se utilizar de um processo administrativo ou judicial para requerer a utilidade do nome. É diferente de quem se casa, porque ao se casar, no processo de habilitação do casamento, você já pede o nome, é um pouco mais fácil. Agora, quem convive precisa entrar com o processo comprovando que está em união estável e quer utilizar o nome de outra pessoa. Então, tem que provar a união estável para requerer aí a questão do nome da outra pessoa, mas é possível. Tá. E um outro